Bem-vindos a mais este webinar da Harvard Business Review Brasil. Desta vez nós vamos falar sobre futuro do trabalho. Eu sou Ana de Magalhães, editora-chefe da Harvard aqui no Brasil, e agradeço a presença de todos vocês que estão aqui hoje conosco e também do Antônio Salvador. Obrigado pelo convite. Eu agradeço ter aceitado o nosso convite. O Antônio tem uma larga experiência na área de gestão de pessoas, né? Eu vou até me permitir ler aqui para vocês. Ele foi vice-presidente de Recursos Humanos, TI e Gestão do Grupo Pão de Açúcar, vice-presidente de Recursos Humanos da Hewlett-Packard no Brasil, diretor executivo de RH na PwC. Esses são só os mais dos últimos anos, da né? Folha Corrida. Da Folha Corrida. Ele é formado em Comunicação Social pela Gama Filho, tem MBA executivo pela Fundação Cândido Mendes e ainda uma especializações pela Fundação Getúlio Vargas, pelo INSEAD e pela Harvard University. Eu gostaria de, antes de nós começarmos, informar vocês que vocês podem participar aqui fazendo perguntas, né? E nós até esperamos que tenhamos perguntas. Para isso, vocês usem hashtag e aí escrevam a pergunta que eu vou ficar aqui e vou recebendo as perguntas, tá bom? E aí nós fazemos uma coisa interativa. O tema nosso hoje, como eu disse, é futuro do trabalho. Futuro do trabalho que ainda é uma incógnita. Nós estamos passando por uma transformação grande com automação, inteligência artificial, aprendizado de máquina, internet das coisas, enfim, todas essas ferramentas ou tecnologias, elas mudam as relações entre as pessoas, entre os negócios e entre a própria sociedade. Então, a minha pergunta primeira para você, Salvador, eu acho que nós podemos começar pelo genérico, são muitas questões, as empresas não sabem ainda para onde vão, porque tudo acontece muito rápido, né? Mas se você pudesse me dizer assim, de pronto, qual seria a questão que nesse momento mais tira o sono da liderança empresarial em relação a esse tema? Ok, primeiro, Ana, obrigado pelo convite, né? Obrigado a todos aí que se juntaram a gente para ouvir nosso papo. Olha, são vários, né? Eu acho que os executivos e gestores estão dormindo pouco hoje em dia, né? Mas eu diria que tem uma grande preocupação com o tema da transformação digital, de uma forma mais ampla. E quando a gente fala de transformação digital, eu acho que a grande preocupação das grandes empresas e de qualquer empresa é a execução disso. Né? Porque a gente está no mundo das possibilidades, que é o que você falou. Mas são tantas possibilidades. De caminho, né? De qual caminho? Quais são as escolhas que eu faço? Qual é a estratégia que eu vou adotar? Eu acho que eu vejo em vários fóruns que eu participo, há uma certa sensação de para onde eu vou, né? Quais são as novas regras, o que é esse futuro, né? Então eu acho que a execução ela é muito importante. E quando a gente fala de execução, quem é que executa? Gente. Então eu acho que é uma grande preocupação sobre gente, né? Se eu tenho as competências adequadas, como eu consigo motivar essas pessoas, como eu consigo atrair as pessoas certas, como eu consigo organizar essas pessoas, e provavelmente não é da forma que eu organizei até agora, né? Naquele modelo comando e controle, né? Eu já vi muitas empresas falando, não, eu estou preparando para a transformação, eu estou trazendo muita gente jovem que pensa diferente. Mas essa gente jovem que pensa diferente vai reportar para uma gente velha que não pensa diferente. Nem sempre. Né? Eu me incluo nos mais seniors, né? Mas eu acho que assim, há uma sensação de que nunca eu acho que foi tão importante o tema de gente e cultura nas companhias. Eu acho que a gente sempre falou muito disso, a gente sempre falou que já ouvi muito desde que eu comecei a trabalhar, o nosso capital mais importante sobe e desce o elevador todos os dias e tal, eu já vi tudo isso. Mas eu acho que nunca foi tão importante em qualquer organização. Hoje, gente em qualquer organização é a diferença entre você ter sucesso na sua empreitada ou não ter sucesso na sua empreitada. E não é só ter as pessoas certas, eu acho que é ter as pessoas certas, a cultura certa e a forma de trabalho adequada que você consiga tirar o melhor dessas pessoas. Né? Então eu acho que isso talvez seja, na minha opinião, né, a última barreira, né, ou a grande barreira
de transformação, porque não é mais tecnologia. Né? Hoje as opções de tecnologia elas estão muito disponíveis, né? Quer dizer, é mais rápido, é mais fácil. Você consegue hoje criar uma empresa e colocar ela no ar, um próprio site, né? Com aplicativo e tal, em questão de horas. Né? Então, em horas você existe, tendo uma boa ideia. Recurso não é mais uma barreira. Hoje existem vários fundos de investimentos no mundo inteiro, fazendo investimentos realmente de muito volume em boas ideias. Então, a barreira é gente. Né? Se você vai em qualquer fundo de investimento, eles estão muito atrás da boa ideia, mas estão atrás de quem é eles costumam dizer, quem é o cavaleiro desse cavalo. Né? Quem é o cara que está tocando isso? Quem é esse grupo que está tocando? Então, eu acho que isso é, para mim, a grande barreira. Eu fico muito feliz de a gente estar vivendo isso, né? Ele está envolvido nessa transformação. Nessa transição, é uma transformação, mas é também um período de transição, né? Onde você tem muita gente ainda, aí a gente, né, se você está falando de gente, e eu vou para a minha outra pergunta, que é a questão da educação. Vamos centrar mais aqui no Brasil, que é o nosso universo. Nós temos uma educação que todos sabem, não há dúvida, que não é de qualidade. Sem dúvida. Né? E, inclusive, nas escolas de ponta, né? Não que as escolas não sejam boas, mas hoje o que a gente questiona é, eu vou passar 4, 5 anos num lugar, para que exatamente? Né? Se está tudo mudando. Sem dúvida. Né? Nós vamos fazer dia 12, um evento sobre o futuro do trabalho, e uma das questões que nós estamos levantando, e vai ser um tema, é como eu, com uma escola tradicional, digamos, que são as universidades, preparo as pessoas para talvez trabalhos que não existam quando elas saírem. Sem dúvida. E tem alternativas, as escolas também, todos estão se preparando. Estão se movendo. Mas como fica essa questão da educação quando você chega? Você tem uma população que já está trabalhando e que não tem essa tecnologia ainda, né? O pessoal mais jovem está chegando e talvez já tenha, mas você tem uma grande massa que não tem, precisa ser preparada, e não só tecnologicamente, precisa ser preparada de um outro jeito de pensar, porque o trabalhar mudou. Outra forma de trabalhar. Né? Você trabalha em squads, claro. Né? Você trabalha agile, você trabalha por tarefa, não mais por cargo. Claro. Qual é o papel? Como as empresas podem se preparar? A educação formal não é mais formal, você tem educação corporativa, você tem EAD. O que a empresa deve fazer e quais os melhores caminhos você acha para capacitar esse pessoal? Perfeito. Eu acho que a forma como a gente aprendeu, né, imagina você ir para uma faculdade, eu tenho 2 filhos, um na faculdade e outro que está indo, vão passar 4 anos e vão, provavelmente quando sair, encontrar um mundo completamente diferente, né? O volume de conhecimento dobrou algumas vezes depois que eles se formaram. A sorte é que um escolheu artes e outro psicologia. Perfeito. E eu fiquei muito feliz com isso. Os robôs porque não são vão duas pegar, coisas que eles vão ter emprego o resto da vida, né? E que define o ser humano. Mas eu acho que assim, e a pequenininha de 6, então, eu nem sei o que ela vai fazer. Provavelmente, talvez ela nem entre na faculdade. Claro. Né? Mas já vai ser mais aceitável na sociedade isso, né? Eu acho que assim, esse é um desafio talvez maior para o Brasil. Me preocupa, tem um lado, vamos dizer, o meio copo vazio que me preocupa. Como brasileiro, eu fico muito preocupado, porque o Brasil entrou numa crise, talvez nos piores momentos da história da evolução da economia, né? Ou seja, o Brasil entra numa crise exatamente no momento onde que há uma explosão da tecnologia, da robotização e das possibilidades usando tecnologia. Eu posso dar vários exemplos, mas um muito simples. Na companhia que eu trabalhava até pouco tempo, nós tínhamos um centro de serviços, onde tinham uma função que era realizada por 10 pessoas, que eles entravam e saíam com informações de plano de saúde. Como recrutava-se muita gente, eram quase 3.000 por mês, e demitia-se 3.000, então era um volume grande de informação. Hoje isso é feito por um robô, que trabalha 24/7, o índice de erro reduziu a 0,
Ou seja, a chance da pessoa entrar e chegar lá no hospital e ter o nome trocado e não conseguir ser atendida reduziu. Claro. Então, foi melhor, mais barato, e 10 pessoas perderam o emprego. Algumas pessoas foram adaptadas, foram por outras áreas, mas aquela atividade deixou de existir. Exatamente. Hoje a gente está vendo também uma grande movimento das portarias virtuais, né? E é um grande debate dentro dos condomínios, né? Porque uns querem, outros não querem. Sem dúvida. Há uma sensação de segurança, de falsa segurança, de que um ser humano ali vai ajudar. Uma falsa, sim. Eu nem me conto o meu exemplo pessoal, então, mas isso eu percebo, e está no Brasil inteiro essa discussão. Claro. Você se lembra de assessorista de elevador? Isso foi uma atividade durante muito tempo. Muito então, importante. Trocador de ônibus. Então, há várias atividades que vão literalmente deixar de existir. E essas são atividades que hoje empregam muitas pessoas no Brasil. Então, esse é o meio copo vazio. Acho que é uma grande preocupação de como você prepara uma sociedade, porque senão você não vai ter nem consumidor. Isso é ruim para as empresas. Não adianta perder o emprego. Você produz para quem? Então, exatamente. Claro. Tanto que na Califórnia já há uma discussão sobre renda mínima. Né? Porque talvez a gente tenha que repensar muito o trabalho. Mas estamos falando daqui a algum tempo. Claro, claro. Então, eu acho que o que as empresas hoje devem e estão fazendo é realmente criar um modelo de aprendizado onde você aprende diferente. Aí o tema da diversidade é muito importante. Porque você não aprende diferente com quem é igual a você. Claro. Né? Eu não vou aprender, não vou evoluir e não vou pensar diferente se eu me relacionar com outros homens brancos, heterossexuais, né, de meia idade, com 3 filhos, carioca, morando em São Paulo. Então, provavelmente, a nossa história de conhecimento é muito parecida. Eu vou aprender se eu lidar com um jovem, se eu lidar com uma pessoa que pensa diferente de mim, ou seja, num ambiente cada vez mais diverso. Então, eu acho que vejo muitas empresas falando sobre diversidade do aspecto de cota, o papel da mulher e tal. Eu acho que é muito amplo, mais amplo que era isso que eu ia dizer. Pensar maior, diferente. Claro. Então eu acho que o tema da diversidade é uma forma de você aprender com quem é diferente de você. Por isso que eu acho que ele é tão importante nas empresas hoje em dia. A outra questão é a forma de trabalho. Hoje se fala muito sobre, né, o trabalho agile, né, os trabalhos em grupos, né? Eu acho isso muito saudável. Não acho que isso é para todas as funções de uma organização. Eu acho que tem que ser muito bem utilizado, mas bem utilizado é uma excelente forma de aprender, né? Porque você, de novo, tem a diversidade de perfis diferentes, você vai utilizar metodologias para aprender em conjunto e a partir daí criar coisas que talvez, né, não fossem possíveis. Então, eu acho que isso é uma forma de aprender. Eu acho que é muito importante hoje em dia a coisa, desde que eu entrei, eu me lembro que na época de 2000 se falava muito sobre o e-learning, sobre a autoeducação, exato. E da importância das pessoas aprenderem. Isso já não é mais desejável, né? Isso é a sobrevivência, na minha opinião. Eu acho que quem não está permanentemente mapeando as oportunidades de conhecimento, estudando coisas diferentes, usando, né? A gente está aqui trocando conhecimentos, é uma forma da pessoa aprender. Quem não está conectado com o que está acontecendo, a chance dessa pessoa ser disruptada, ela é muito grande. Então as formas de aprender, eventualmente, são em sala de aula, mas não só em sala de aula. A sala de aula hoje ela quebrou as barreiras, né? E mesmo em sala de aula, né, a forma de aprender hoje já não é mais do professor ali parado, emitindo conhecimento vasto, é o professor como um facilitador do aprendizado. Se a própria sala de aula, né, é desta maneira, e isso em Harvard, né, em Harvard é assim. É assim já há algum Né? tempo. Eu vou fazer um curso agora, sábado, aliás, estou indo para lá, eu recebi 10 textos para você ler com antes, cases. Com cases, eu sei bem. E eu vou chegar lá, não vou ter um professor que vai me contar os cases de novo. Não, ele vai ser um facilitador da discussão da turma. Exato. Se a maior universidade do mundo transmite conhecimento assim, as empresas também têm que começar a pensar que o aprendizado eventualmente não vai estar parado, né, em algum lugar. Ele tem que ser o coletivo trocando e aprendendo em conjunto. Então eu acho que esse aprendizado do fazer, o aprendizado através de missões,
né? Eu acho que eu sou uma geração Y antes do tempo, né? Então eu sempre procurei estar o tempo inteiro aprendendo, fazendo coisas diferentes e tal. Então eu acho que essa é uma belíssima forma de aprender, né? Aprender fazendo, aprender na prática, com um pouco de contexto, vendo o que está acontecendo na internet. A internet hoje, eu estou aprendendo italiano agora, né? Usando o meu celular. Então eu acho que as formas de aprender você realmente tem que ampliá-las e estar aberto a todas as possibilidades de forma de aprender, né? E você estava falando de aprendendo, teve uma discussão recente sobre isso, se valia aprender chinês, por exemplo. Aí o mais novo disse ao mais velho, não precisa, vá aprender sobre a cultura, é muito mais importante, porque daqui 2, 3 anos já tem um aparelho onde você fala em português e o aparelho replica o chinês. Então veja, a tecnologia serve inclusive para você decidir um pouco o que eu quero aprender, o que é relevante para mim. Claro, pode ser a língua, mas também pode ser outro tipo de conhecimento que me ajude a me adaptar naquele lugar. Hoje já tem eu acho que as tecnologias hoje, em algum lugar do mundo alguém já inventou alguma coisa. O tema é o quanto elas vão ficar possíveis de serem escaladas em massa. Então já existem, né, um fone que eu coloco aqui, você coloca ali, eu falo na minha língua, você vai ser traduzido imediatamente. Agora, talvez ela tenha que ser, como é que eu consigo escalar isso para todo mundo? Então, é verdade, eu acho que isso ajuda, né? Mas eu acho que a forma de aprender é muito importante e acho que as empresas, acho que o que elas podem fazer, estão fazendo, algumas estão fazendo, é garantir essa troca, garantir esse ambiente diverso, garantir esse ambiente onde as pessoas possam colocar para fora o seu melhor conhecimento, participar de discussões, sair da sua zona de conforto. Então, a forma de aprender hoje, ela mudou completamente. Então, eu queria voltar um pouco, mas, enfim, ainda nessa linha que nós estamos falando de diversidade, e falamos um pouquinho antes que as empresas, elas começam pela questão de gênero, que é a mais evidente, tem uma pressão maior. Então, a minha experiência mostra que grande parte das empresas maiores, médio porte, maior, já tem algum programa e algumas muito avançadas, inclusive com que a gente chama de viés de segunda... Perfeito, viés inconsciente. Inconsciente, né? Viés de segunda geração, ou seja, eles já passaram pelo básico, né? Até na forma de recrutar eles já estão mais avançados. Mas o que mais de diversidade? Porque você acabou de falar, diversidade não é só isso. Você teria um exemplo, um case de... como é que eu realmente, que programas eu tenho que fazer, como é que eu implanto isso? Porque, e também me confirmar a ideia de que realmente vem de cima para baixo. A liderança precisa realmente ter isso como uma coisa, um ponto estratégico, não uma coisa que está na missão ou diz que está em algum lugar. Perfeito. Faz parte da nossa estratégia ter a diversidade, porque na ponta eu vou ter maior produtividade, uma série de coisas que é bom para a empresa. Perfeito. Né? Eu acho que você comentou, acho que você falou um primeiro componente que não é o efeito bidê, né? Isso. É o efeito chuveiro. Chuveiro. Eu acho que isso é muito importante. Acho que o envolvimento de um líder, ele é muito importante. Não dá para você... Eu acho que quando a gente fala de diversidade, acho que a principal coisa, que na minha opinião a gente está vivendo esse mundo, e acho que é muito desafiador para grandes organizações, é a link da coerência. Né? É um líder falar, olha, diversidade para mim é importante, e eu praticar isso. Né? Então e é um desafio muito grande, que tem um exercício de compaixão muito grande. Né? Assim, eu não fui formado neste ambiente que o meu filho está sendo formado. Para o meu filho de 22 anos, a diversidade é natural para ele, conviver com pessoas de diferentes pontos de vista e tal. Na minha época não foi assim. Então eu acho que as pessoas estão se encontrando isso dentro das empresas. A outra coisa do aspecto que eu acho que é desafiador em diversidade, que as empresas têm que ter, nós estamos vivendo num mundo muito dividido. Pois é. E essas pessoas, e a empresa, ela não é um órgão separado da sociedade. E essas pessoas chegam dentro das empresas. Então hoje é muito comum, de repente, uma pessoa que é LGBT, agora LGBTQ+, sair do armário, né, se declarar na empresa, onde ela se sente segura, do que em casa. Isso é uma das coisas mais comuns, as grandes empresas que têm esses programas já tiveram vários casos disso. Ou uma mulher de baixa renda se sentir à vontade
de ir no RH ou de se impor se um gerente a tratá-la de maneira desrespeitosa. Claro. Só que na casa dela, ela tem problemas com o marido. Eventualmente até apanha do marido. Mas na empresa, ela se sente empoderada. Tá. Então eu acho que isso é um papel muito nobre das empresas na transformação do Brasil, na transformação do mundo. Que se a gente consegue fazer dentro das empresas locais, onde esse assunto seja discutido de forma madura e equilibrada, como deve ser, eu acho que a gente consegue contaminar e transformar o Brasil. Né? Então, eu acho que a diversidade não é, como você falou, não é só o gênero, porque mesmo entre as mulheres, existem as jovens e as mais maduras. Aqui tem filho e aqui é aquela que não quer ter filho. Então, olha, eu vou fazer uma política para as mulheres. Mas que mulheres? Que mulheres você está falando, né? Então, eu me identifico talvez com as mulheres mães de 3 filhos, que com 50 anos. Né? Provavelmente a gente tem hábitos parecidos. Né? Então, eu acho que essa forma... E isso é engraçado, porque eu acho que é a mesma coisa que acontece... Eu há pouco tempo eu estava coordenando a área de digital dentro do grupo Pão de Açúcar. Aliás, só para eu lembrar aqui para quem está nos ouvindo, do RH... Salvador foi para a área digital. Isso. Não foi isso? Isso. Justamente porque a empresa percebeu que pessoas já têm o domínio. Agora, como é que eu junto tecnologia e pessoas? Né? No sentido de ferramenta já tem, a tecnologia está lá. Mas o mais importante é a pessoa. Era isso que você estava falando um pouco antes. Sem dúvida. E aí um dos aspectos que as áreas de marketing também começam a ver é que essas próprias segmentações de consumidor já perderam sentido. Também? Né? O que é um senhor de 50 anos, homem, branco, ou uma mulher de 25, já não define mais essas pessoas. Você pode ter uma pessoa de 50 anos que tem hábitos totalmente de jovens e corre maratona, e escala, e faz, e acontece, e você pode ter um velho de 30, entre aspas, né? Que seja super conservador, que seja super, com 3 filhos e com aquela vida mais rotineira, enfim, já não é mais assim que você consegue definir as pessoas como consumidores. É a mesma coisa como dentro de uma companhia, né? Não dá mais para você ter políticas que sejam para grupos com esse tipo de segmentação. Então, eu acho que daí essa questão da diversidade, você poder ser quem você é, né, e a empresa ser mais inclusiva, isso colabora muito. A experiência que eu tive no GPA quanto a esse tema foi assim, eu entrei no GPA em 2013, os índices de engajamento eram da ordem de 50%. 2019, a última pesquisa que foi feita, eles já eram da ordem de 75%. O principal item de satisfação era a questão da diversidade. Era o fato de aqui eu posso ser quem eu sou. E isso fez total diferença. Porque todas as empresas têm problema, todas as empresas têm suas idiosincrasias, mas você ser coerente com elas e colocar na mesa e procurar discutir e você tirar essas máscaras, eu acho que é um excelente caminho. Por isso que as startups têm sido hoje o universo de desejo de todos os jovens. Né? Os jovens querem ir para as startups. Mas as startups sonham e querem virar unicórnios. E aí... quando elas virarem unicórnios, se você vê hoje um Facebook ou um Google, eles têm práticas de empresas grandes. Porque não dá para você operar em 150 países e não ter algum tipo de hierarquia. Né? Então você começa. Então, esse é um equilíbrio muito grande. É como você, como uma empresa grande, consegue ter um mindset aberto, né, de uma startup, mas ao mesmo tempo você saber que você vai ter umas idiosincrasias de uma empresa muito grande. Né? Perfeito. Deixa eu aqui ver algumas perguntas. Quando no mercado, quais habilidades as empresas do futuro buscam nos seus colaboradores? É uma pergunta do Alessander. Legal. Alessandro, obrigado pela pergunta. Eu acho que assim, primeiro, a gente acabou de falar, eu acho que as empresas estão buscando profissionais que saibam colaborar. E o colaborar passa por entender o outro, por respeitar o outro, colaborar passa por ouvir, né? Se eu não ouvir, eu não consigo colaborar. Que saibam trabalhar em grupo, que saibam ceder, que saibam liderar. Então eu acho que a palavra colaboração
e tudo que vem com a palavra colaboração, como eu citei, para mim é uma das competências muito importantes. Acho também que uma outra competência super importante é essa capacidade analítica, né, que às vezes você tem um pouco mais ou um pouco menos, mas zero é muito difícil, né, porque nós vivemos num mundo de dados. Né, então dá para... Né, o pessoal um pouco mais velho não vai se lembrar do Morris Albert, né, que cantou o Feelings. O Feelings, o pessoal costuma dizer que o último cara que ganhou dinheiro com Feelings foi o Morris Albert, né? Mas eu acho que a gente está vivendo num momento em que a gente tem que tomar decisões mais baseadas em dados. E para você tomar decisões mais baseadas em dados, você tem que ter alguma capacidade analítica. De novo, tem pessoas com muita capacidade analítica, com pouca capacidade analítica, mas zero não dá para ter, né? Porque, principalmente nas grandes organizações. Né? Agora, porque é com dados que você vai poder usar o seu melhor julgamento. Né? Então você vai deixar o seu melhor julgamento está ficando realmente uma coisa, vamos dizer, cara, e que eu vou usar a partir do momento que eu tenho dados para poder fazer o melhor julgamento. Então acho que colaboração, essa capacidade analítica, ela é muito importante, e acho que pessoas que tenham flexibilidade. Flexibilidade não é aceitar tudo, flexibilidade não é... Mas assim, a gente está falando um pouco sobre essa nova economia, eu tenho que ter flexibilidade de eventualmente trabalhar em várias mesas. Flexibilidade e adaptação a um novo chefe. E eu posso ter eventualmente mais de um chefe. Eu posso estar coordenando mais de um grupo. Eu posso ter uma relação com mais de uma empresa. Se eu for muito rígido, eu vou ter muita dificuldade de me adaptar a essas condições, né? Então flexibilidade não é o que às vezes a gente costuma ver, o jeitinho brasileiro de fazer as coisas. Eu acho que tem uma parte que é boa, é natural do brasileiro, mas ela tem que vir com método. Né? Eu acho que a capacidade de você usar flexibilidade com método, ela é poderosíssima, né? Porque se você não tiver método, fica só... Aí voltamos ao feeling, né? Voltamos à sensação de que a gente está vivendo num mundo onde realmente não é que as pessoas vão deixar de usar a sua criatividade, o seu senso, né? A sua capacidade de análise, mas é usar isso potencializado pelos dados, potencializado pela informação e pela tecnologia, né? Talvez isso se junte com o que nós estávamos falando um pouco antes, que é justamente a questão dos novos aprendizados. Então, essa questão de aumentar a capacidade analítica também, né, talvez devesse ser, se é que já não está em alguns lugares, ensinar as pessoas, não só fora da empresa, mas se você já está na empresa, oferecer essa capacitação para os seus funcionários. Perfeito, né? perfeito. Porque nós não tínhamos essa necessidade antes. Sem dúvida. Se você já tinha, ótimo. Não, mas se você não tinha também, o mundo não cobrava muito. Claro. Você escolheria uma profissão que pedisse menos dessa habilidade. Claro, né? E agora tem algumas habilidades que o que você for fazer, agora, se você vai lidar com alguma análise. Se né? advogada, eu posso falar isso com conhecimento de causa e não souber programação, você vai ter problemas. Claro. Não, eu falo até com meu próprio filho, artista. Mas é um artista que vai ter que entender de contratos, porque eu espero que seja um artista de sucesso. Né? Então ele vai ter que ter alguma capacidade de análise, a capacidade de articular, uma capacidade de conversar com pessoas, né? Quer dizer, eu acho que... E eventualmente utilizar essa veia artística para outras coisas que eventualmente nem foram inventadas agora. Né? Então eu acho que o que eu procuro fazer com os meus filhos é o que eu imagino também que eu procuro levar para o que eu acredito. Eu acho que você tem que estar... eu acho que está adquirindo uma competência. Que é uma competência de lidar com a arte, com a forma. Né? Agora, você já não precisa mais se definir como um pintor, um arquiteto, né? Mas você tem que estar aberto a possibilidades. Né? Acho que a gente está no mundo das possibilidades. Isso é muito legal. O que é bom, mas sempre tem aquela coisa de quando às vezes você não tem... Trade-off, né? Trade-off. Quando você tem muita possibilidade, as pessoas se sentem meio perdidas, né? Por isso é que eu acho que tem um papel que... talvez seja por isso que tem hoje tantos coaches, tantos mentores, porque eu acho que as pessoas realmente estão precisando de contexto. Eu acho que, por exemplo, o papel do RH nas organizações, eu fico brincando que é quase como um gestor de contexto.
Eu acho que é o profissional que de tempos em tempos tem que dar contexto para a grande massa, para o grupo, para o indivíduo, né? Eu me lembro várias vezes jovens que chegavam na minha mesa, mas eu não sei o que eu quero fazer, eu acho que eu preciso mudar de empresa. Eu falei, amigo, você está há 6 meses nessa posição, calma, tá tudo bem, eles respira. Estão esperando a promoção já, 6 meses eu não Respira, tenho promoção. tá tudo bem. E olha, você pensa, o cara já sai com o coração mais aliviado. Então, eu acho que esse é um outro papel que tem a ver com aprendizado, que é o papel da mentoria, da gestão do contexto, né, das pessoas poderem saber aonde elas estão, porque é tanta informação, tantas possibilidades, que se você não tiver contexto, realmente a possibilidade de você dar aquela sensação de o que eu vou fazer, né? Agora, juntando aqui um pouco o que nós estamos falando, nós falamos de diversidade, aprendizado, né, a colaboração, isso tem muito a ver com cultura organizacional, né? Qual é a cultura da empresa? E cada empresa tem a sua e tal. Mas nesse mundo nosso, onde você tem flexibilidade de horários, né? Você tem flexibilidade de local de trabalho, home office, weekend office, né? 24-hour office, você tem várias coisas. Você pode não ter office, claro, né? E você tem essa mudança de pessoas o tempo todo. Como criar essa cultura organizacional que é tão importante hoje também? Ficou mais importante ainda. Sem dúvida. Porque hoje a empresa está exposta, né, o branding, né, ela está lá, o mundo, ela está sendo, digamos, observada pelos seus clientes, os customers o tempo todo. E eles cobram muito essa posição, ela tem que ter um posicionamento, ela tem que ter, e começa pela cultura. Perfeito. Então, às vezes parece uma coisa complexa. Como é que eu crio uma cultura se as pessoas não estão juntas? Você tem, eu vivi 2 anos nos Estados Unidos. E eu me lembro que eu praticava alguma coisa de home office, mas eu nunca tinha praticado aquele home office full. Tanto que nos meus primeiros 15 dias, eu estava sozinho, sem a família, eu fiquei no hotel. Literalmente eu comecei a me ficar meio deprimido. E aí eu liguei para minha chefe e eu falei, olha, não tem um escritório? Tem, se você quiser ir, tem um escritório aí na cidade. Eu fui para o escritório, eu fiquei mais deprimido, porque o escritório era vazio. E eu também não conhecia ninguém. Até que eu descobri um Starbucks do lado da minha casa, que eu fui morar, e passou a ser meu escritório, porque lá eu encontrava gente. Né? Era um corretor, um médico, um outro vendedor, e a gente se encontrava e tinha aquela camaradagem do escritório. E aí foi a minha vida lá, e eu aprendi um pouco aquela realidade americana, que isso já vem de bastante tempo. Tanto que quando eu estava na HP, a gente fez um projeto global, e a HP estava num processo grande de mudança de cultura, né? Um resgate do HPUA e tudo. E uma dos grandes findings que a gente teve, eu falei, não vou conseguir fazer mudança de cultura com 60% do meu efetivo trabalhando de casa. Vou fazer um team building por conference call, né? Então, olha, agora vocês estão se sentindo abraçados, não vai rolar. Não vai rolar. Né? Você está sentindo, tá vendo a minha cara de chateado? Então, eu acho que houve uma busca desse equilíbrio e de você começar. A gente fez 2 coisas. Uma é deixar mais claro quais eram a cultura da companhia, quais eram os comportamentos esperados, aonde você estiver, quais eram as competências do líder. Porque no fundo, quem é a cultura da empresa, quem dá o tom é o líder. É o chefe ali do lado. É o líder, né? Claro, claro. Peter Drucker que falava, né, que as pessoas não deixam, as empresas deixam os seus gerentes. Exato. Então eu acho que é o líder. Então foi trabalhado muito a formação do líder. E óbvio, você tem várias técnicas de você conectar grupos remotos, e tem toda uma gestão de grupos remotos, mas a gente criou uma série de ferramentas de começar a trazer as pessoas para se encontrarem e terem mais face-to-face do que tinham no passado. Então eu acho que esse é um componente muito importante, o componente do equilíbrio, né?
Eu não acredito muito em... Depende muito do tipo de indústria, mas você ter todas as pessoas trabalhando de forma remota o tempo inteiro é ruim. Eu acho que todos os extremos são ruins. Mas eu acho que um equilíbrio, ele é muito saudável. Eu acho que você poder trabalhar em casa, quando você vai fazer uma concentração de trabalho no teu dia de rodízio, principalmente em São Paulo, é muito saudável. Você poder passar, por exemplo, eu me lembro na própria HP, a gente reuniu as mulheres, a gente começou com um grupo de mulheres lá, que esse tema me acompanha já há algum tempo. Eu acredito muito, né, na diversidade. E a gente estava discutindo se a gente adotava ou não a regra dos 6 meses. Ok. E boa parte das mulheres disseram, olha, eu prefiro que não. Porque chega algum momento da minha vida, de mãe, que eu quero voltar para o trabalho. Eu não aguento mais falar de... Pelo amor de Deus, né? Leite e tal, e aquela dizendo, eu amo meu filho, mas eu sou uma profissional, eu quero falar de outras coisas. Claro. Mas eu também não vou conseguir a mesma rotina, eu quero ter flexibilidade. Então, a gente adotou uma prática, que a gente não adotou os 6 meses, mas durante outros 2 meses, as mulheres teriam mais flexibilidade de ir e vir e fazer mais home office. Né? E aí ter um retorno para a companhia mais suave. Né? Então eu acredito nessa forma de você usar o trabalho remoto dessa maneira. Hoje você consegue acessar competências na China, na Índia, né? Técnicas. Eu acho que para você acessar competências técnicas, coisas específicas, eu acho que isso é super útil. Agora, todas essas startups que a gente vê, eles trabalham em sistemas colaborativos. Como é que você vai fazer um squad? Participei agora recentemente de um grupo de discussão com vários diretores de RH globais sobre o Agile. E uma das grandes reflexões que a cultura americana está fazendo é exatamente essa, porque o trabalho remoto nos Estados Unidos é muito comum, porque lá não tem uma concentração de cidades como você tem em São Paulo, por exemplo. Né? Então aqui em São Paulo, quem mora em São Paulo viaja muito pouco, né? Porque você tem centro, né, o tempo inteiro. O Brasil vem a São Paulo. O Brasil vem a São Paulo. Agora, quem está nos Estados Unidos, você tem pelo menos 50 cidades onde você pode morar e tem uma economia super pujante. Então as pessoas, geralmente, os times são muito remotos. Mas eles perceberam que a cultura do Agile, a cultura de você trabalhar e criar junto, não dá para você criar junto por telefone. Ou com todas as tecnologias que você tem disponível. Né? Ainda nada supera. Pode ser que em algum momento a gente tenha uma tecnologia que permita eu estar falando com você aqui em realidade virtual. Né? Então não vamos fechar... Mas está chegando. Né? Mas eu acho que por enquanto, eu acho que é importante você ter um equilíbrio. Agora, acho que também tem um outro lado que eu vejo em algumas organizações, que é um certo medo do trabalho remoto. Eu acho que a gente fala de trabalho remoto como se ele já fosse uma realidade, mas acho que principalmente no Brasil tem muitas organizações brasileiras que ainda olham o trabalho remoto de uma maneira, sabe, não, o que esse cara vai estar fazendo em casa, né, com aquela coisa mais policialesca. Quase como se estivesse enganando a empresa. Depois o cara está me enganando. Peraí, eu sempre questiono, peraí, essa pessoa tem meta? Tem meta. Se a pessoa quer ser promovida, ela quer ser promovida. Então qual o problema ela trabalhar daqui, de casa, de qualquer lugar, ela ter mais flexibilidade de entradas e saídas? Né? Eu vou cobrar ela por resultado, não vou? É verdade. Então eu acho que tem uma quebra de paradigmas e acho que quanto mais a empresa tem método, objetivos claros, ferramentas de monitoramento, de automonitoramento, né? Quer dizer, você tem uma meta, é uma meta sua, né? Eu acho que mais fácil fica você decidir aonde você vai sentar, né? Perfeito. Deixa eu ver aqui, nós temos uma pergunta da Emanuele. Como profissional de RH, o que você acredita que precisamos mudar em nossa atuação para nos prepararmos para atender as demandas desse futuro do trabalho? Legal, boa pergunta, Emanuele. Emanuele, eu acho que é o seguinte, o RH está mudando. Eu não acho que o RH, muita gente fala que o RH vai acabar, eu não acho que o RH vai acabar, eu acho que o RH nunca foi tão importante. Eu acho que o RH hoje, inclusive, tem uma função quase de prefeito, sabe, assim, de social. Pô, diversidade, assim, a nobreza que é você criar um ambiente onde uma pessoa consegue ser mais ela do que em casa. Cara, isso para mim, assim, foi uma das coisas mais prazerosas que eu tive na vida. Então, acho que quem gosta de fazer isso, o RH hoje talvez seja uma das
funções mais nobres que você tem na organização. Estou aqui puxando uma brasa forte para a área de RH. Agora, não acho que é mais o RH policialesco. Tá. Não acho que é mais o cara do controle. É o né? RH estratégico, né? E que o estratégico também é uma é palavra isso, ampla, isso, né? Eu ia chegar eu o acho que é o estratégico? O estratégico é parar com esse conceito de cliente interno. Eu nunca acreditei em cliente interno. Eu acho que sempre foi na minha opinião, que a gente não pode falar palavrão, né? Eu sou carioca, eu estou me segurando para não falar palavrão. Mas tudo bem. Gente, não pode. Mas eu acho entendeu? Porque existe só um cliente, que é aquele que paga pelo seu serviço ou produto. Acabou. O resto tudo é um grupo de seres humanos que vão se trabalhar em conjunto para atender aquele conjunto de pessoas que vão comprar o seu produto ou serviço, na minha opinião, né? Sou um pouco radical em relação a isso. Então, eu acho que o RH ele tem que estar olhando, tem que ter uma visão deste cliente e desse que compra o seu produto ou serviço. Que tipo de experiência que ele quer? E aí começar todo o seu racional, né, estratégico. Foi bom, se ele quer esse tipo de experiência, se ele quer esse tipo de produto, como é que eu preparo as pessoas para gerar uma experiência diferenciada, né, para esse cliente? Então eu acho que o RH que começa a pensar desta maneira, porque a tendência é você ficar embotado com as operações, né, de controle de pessoas e não sei o que e tal. Mas se essa pessoa não levantar um pouco a cabeça de tempos em tempos e contrabalancear um pouco a planilha com o entender o cliente, eu acho que a tendência dele não largar a planilha é muito grande. Né? Então, eu acho que é muito importante, é óbvio, você controlar, entregar, você tem uma série de atividades rotineiras que em qualquer função de RH tem, mas acho que cada vez mais o RH vai ser esse mentor, esse coach, esse gestor de contexto, esse planejador, né? Vai trabalhar por projetos, por iniciativas. Já tem várias áreas de RH trabalhando em squads, né? Ou seja, a gente tem um problema de turnover na regional Centro-Oeste. Então vamos pegar as melhores pessoas de RH, vamos olhar esse problema, como é que eu resolvo? E provavelmente se eu resolver para a regional Centro-Oeste, eu resolvo para a companhia como um todo. Então eu acho que é realmente esse profissional que vai estar olhando mais para o futuro, vai estar pesquisando, vai estar trazendo novas tendências, vai ser uma pessoa que vai ajudar a executar de forma muito mais pragmática, vai ser uma pessoa que vai trazer métodos como o ágil, né, métodos como a gestão mais fluida de uma organização. Então eu acho que essas competências de project management, essas competências de mentoria e coaching, né, porque eu acho que esse papel de mentor de executivos, eu acho que ele é muito importante. Eu acho que tem que ser de qualquer líder, mas acho que o RH pensar esse sistema e saber mentorar os líderes sêniores da organização, acho que ele é muito importante. Nós temos, aliás, na nossa próxima edição, sem fazer, nós estamos dando um artigo muito interessante sobre o papel do líder como coach. Sim. Né? E é um artigo muito interessante. Eu acho que nós temos tempo para mais uma pergunta. Eu estou seguindo as perguntas e elas são, eu não estou lendo o nome de todos vocês, mas eu estou aqui imaginando que ao responder, ele já está respondendo muitas, porque são perguntas muito semelhantes. Okay. Então, embora eu não tenha falado o nome de todo o pessoal, mas tem o Alexandre Rocha, que nos pergunta o seguinte: qual é o futuro do profissional que acumula hard skills e qualificação via empreendedorismo, mas não atuou em companhias nos modelos tradicionais? Ele tem chances no mercado tradicional? Eu acho que total. Eu acho que se você for pegar hoje, se você perguntar para os jovens que estão se formando hoje em dia, acho que as últimas pesquisas indicam que em torno de 20% dos jovens querem trabalhar numa startup. Exato. Então já é um cara que quer sair, né? 2 em 10 querem sair não querem trabalhar numa empresa grande. Não querem se trainee. Acho que as empresas grandes estão tendo uma certa dificuldade de atrair esse talento. Okay. Porque é esse talento que é empreendedor. Que é esse talento que é... Então eu acho que o mundo está mudando rápido. E acho que as fontes de recrutamento estão cada vez mais diferentes.
E as formas de você trabalhar estão cada vez mais diferentes hoje. E posso dar um exemplo meu, pessoal, né? Que saí de uma companhia agora, eu tenho tido muito convites de algumas empresas para ser um senior advisor. Eu não vou ser, algumas eu vou ser membro do conselho, mas outras nem ser membro do conselho, mas trabalhar em algum problema que essa companhia tenha, de maneira pontual, com a experiência que eu adquiri na minha rotina, na minha vida, e ter uma relação pontual com essa companhia. Isso é bacana para mim, porque eu vou estar exercendo a minha capacidade criativa, minha capacidade de liderança e execução. E é muito bom para a companhia que talvez não tivesse dinheiro para pagar o meu salário, mas vai ter vai ter a sua expertise naquilo que ela precisa pontualmente. Eu estou dando um exemplo meu, pessoal, mas eu acho que eu vejo isso para várias outras atividades, né? De pessoas que vão poder trabalhar de forma, olha, tem acho que uma das grandes companhias americanas que operam no Brasil, se eu não me engano, elas estão trabalhando com 2 diretoras de RH, que trabalham ambas em meio período. Hoje, no Brasil. Então, é óbvio que tem que ter alinhamento, é óbvio, todos os disclaimers possíveis, mas por que não? Por que não, em vez de você ser diretor full-time, você ser um diretor part-time? Eu vi isso pela primeira vez na Holanda, num banco holandês, que eu fiz um projeto global e a diretora do projeto era part-time, trabalhava 3 dias por semana. Ela contribuía de maneira muito efetiva, tinha lá o seu comprometimento, a sua entrega de maneira muito clara. Então, eu acho que isso pode ser feito de maneira muito pragmática hoje em dia. E essa diretora, engraçado, porque geralmente quando você pensa, fala, eu imagino que uma diretora que trabalhava 3 dias. E os outros 2 dias ela ficava em casa? Não, ela trabalhava numa ONG. Uma outra coisa, claro. Ela doava o tempo dela, porque ela queria fazer, olha, eu quero trabalhar nessa ONG, e isso aqui é um trabalho que eu preciso me dedicar, mas eu também ela não queria largar o mundo corporativo e até uma entrada de receita. Claro. Né? Então, ela brincava de Robin Hood aqui, né? Então, ela trabalhava 2 dias numa ONG, então isso, você complementa... você atende a todas as suas ambições, né? Toda a pirâmide de Maslow. Isso, né? Era mais ou menos o que eu ia dizer, porque, e o trabalho deixa de ser, porque nós vemos, ou pelo menos até agora, o trabalho é aquela ideia de que amanhã é segunda, né? E isso eu acho que é uma das coisas boas, você me confirma. Nós estamos tirando um pouco essa que droga que é segunda, né? Porque nós trabalhamos de horários diferentes, às vezes trabalhamos no fim de semana, mas não trabalhamos na segunda, quer dizer, e podemos realmente usar o nosso tempo para coisas que não são caras. Né? A única coisa que me preocupa, aí, que é o meio copo vazio, eu procuro olhar, né? Eu como geminiano olho sempre os 2 lados. Tá explicado. Que é a grande massa. Porque isso que a gente falou, eu como um profissional que já tem um determinado tipo de conhecimento, evoluir e tal, poder trabalhar talvez durante um período de maneira pontual é uma coisa. Outra coisa é um pedreiro. Nós estamos falando um profissional que está no começo da carreira e realmente não tem todos os skills e vai ter que aprender também. Não aprende, né? É o que acho que nós estamos falando aqui, acho que para deixar mais claro, não é para todo mundo, claro. Nós estamos falando dos trabalhadores do conhecimento. Sem dúvida, sem dúvida. Isso se aplica... Não é para todo mundo, claro. Infelizmente. Mas, Salvador, eu lamento, mas nós vamos ter que interromper. A nossa conversa está ótima, super obrigado. Conversa. Temos a gente ainda pode mais continuar perguntas. A conversa, só que eles não vão participar, não tem problema. Mas agradeço muito você ter vindo. Muito obrigado, Ana. Agradeço muito a nossa audiência, obrigada pelas perguntas e nos encontramos no próximo webinar, em breve. Obrigada.